20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra, um momento de reflexão a respeito dos avanços e entraves na luta por igualdade de direitos. Esta data coincide com a morte de Zumbi dos Palmares, um dos maiores ícones na resistência contra a opressão aos negros. E para falar mais sobre o Dia da Consciência Negra e também sobre o Festival de Danças Poéticas Negras, está aqui no estúdio do Conexões Ana Carolina Venceslau, que é pesquisadora em artes e também curadora do festival. Olá, Ana, o Conexões agradece muito a sua presença. Olá, muito obrigada pela oportunidade. Esse ano de 2012, o Instituto Corpo Aprendiz, com o qual a gente trabalha, promove o Festival de Danças Poéticas Negras. É uma importante oportunidade de celebrarmos nessa Semana da Consciência Negra os importantes avanços que o movimento negro e, particularmente, a comunidade artística negra no Brasil alcançou nos últimos anos. Essa semana, a ministra da Cultura, Marta Suplicy, aprova um pacote de medidas promovendo o fomento às artes e performances negras. Portanto, toda a comunidade artística brasileira terá a oportunidade de se inscrever nos editais específicos. Essa ação, com certeza, é um grande impulso para a promoção da cultura afro-brasileira, para a promoção da diversidade e possibilitando que nós tenhamos uma cena da arte negra enriquecida e que a gente possa circular com os trabalhos por todo o Brasil. Bom, Ana, antes da gente continuar essa conversa, você assiste agora uma reportagem explicando um pouco sobre esta data, o Dia da Consciência Negra. Segundo o último censo do IBGE, realizado em 2010, existem no Brasil cerca de 15 milhões de pessoas que se declararam pretas, o que representa mais de 7% do total da população, e 82 milhões de pessoas que se declararam pardas, ou seja, 43% dos brasileiros. Em reconhecimento a esta parcela da população, o dia 20 de novembro foi instituído como Dia da Consciência Negra pela Lei 10.639 de 2003. Esta lei inclui a data no calendário escolar, tornando obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira nas escolas. A data também é feriado em mais de 400 municípios brasileiros. O Dia da Consciência Negra é uma homenagem a Zumbi dos Palmares, morto em 20 de novembro de 1695. Zumbi foi um dos líderes do Quilombo dos Palmares e da luta pela abolição da escravatura no Brasil. Foi provavelmente um dos maiores fenômenos negros na América, né? E o movimento negro contemporâneo, na década de 1970, a partir do Porto Alegre, do grupo Tição, que propôs que esse dia fosse o Dia da Consciência Negra, porque boa parte do Brasil, a população negra das Irmandades, dos Maracatus, dos Congados, celebrava o Dia da Abolição, e a elite também muitos esse dia. Mas o movimento negro disse que esse dia da abolição passava a ser o dia do protesto, o Dia Nacional de Luta contra o Racismo, e o Dia da Consciência Negra, o mais positivo, o mais afirmativo, seria o dia 20. Né? Além da criação do Dia da Consciência Negra em 2003, o governo federal também criou a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Outra conquista importante para a cidadania foi a aprovação da Lei 12.288, que criou o Estatuto da Igualdade Racial e um programa de enfrentamento ao racismo e promoção da igualdade racial. Isso porque a luta negra se tornou internacional a partir de 2001, né? Havia já um processo, havia a organização das mulheres negras, de internacionalizar essa luta. E aí de se colocar essas medidas afirmativas que já tinham acontecido na Malásia, na Índia, nos Estados Unidos. Então se criou toda essa ideia de corrigir essas desigualdades sociais e raciais, de fazer reparações em relação, não exatamente à escravidão, mas à combinação entre efeitos prolongados da escravidão com o racismo, né, que se criou no século XIX e no século XX. E então o Estatuto vem nessa linha, né? Ele não é exatamente o que o movimento negro queria, mas ele é importante porque ele já incorpora essas leis anteriores que já tinham sido, né, os direitos dos quilombolas, que também é de 88 na Constituição e ampliado em 2007. Então, o Estatuto da Igualdade Racial, ele traz ele é um resumo dessas lutas políticas de direito.
Outro ponto importante é a aprovação pelo governo brasileiro da chamada Lei de Cotas. Esta legislação garante percentuais mínimos de vagas nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico e de nível médio para estudantes pretos, pardos, indígenas e também para alunos com rendas menores e egressos de escolas públicas. A lei define que a proporção das vagas destinada a esses grupos em cada estado tem como critério os dados do último censo demográfico divulgado pelo IBGE. Bom, inicialmente, Ana, eu gostaria que você explicasse para os nossos telespectadores qual a relevância da comemoração do Dia da Consciência Negra, qual a importância desta data. O dia 20 de novembro é uma data muito importante para a comunidade negra brasileira e para a nossa sociedade de uma maneira geral, porque celebra a morte de um dos grandes líderes da revolução, da promoção e da inserção do negro no Brasil, que foi Zumbi dos Palmares. O Dia Nacional da Consciência Negra é celebrado em todo o Brasil e é uma oportunidade, uma data, um mês, o mês de novembro, sendo o Novembro Negro, é uma oportunidade para que a gente possa parar e refletir sobre os avanços que a sociedade brasileira alcançou, no sentido de realmente construir uma sociedade que possibilite que todos os seus sujeitos sejam de fato indivíduos que tenham uma cidadania, possam contemplar sua cidadania, que tenham acesso ao mercado de trabalho, que possam ser sujeitos da sua própria história, que possam de fato se sentirem parte dessa nação, o 20 de novembro possibilita que a gente possa parar um pouco e refletir qual é a sociedade que nós estamos construindo, quais são os avanços que nós já alcançamos enquanto coletivo, enquanto nação, no sentido de possibilitar que todos os seus sujeitos de fato sejam integrados e que de fato a gente é um momento da gente também refletir o que a gente está pensando para o futuro, para as gerações que estão por vir. E falando mais disso, Ana, quais são o que o movimento negro pode comemorar nesse 20 de novembro de 2012? Quais seriam as conquistas a serem comemoradas? O ano de 2012 é um ano muito especial para o movimento negro e para a sociedade brasileira. Nós temos neste ano a nomeação do primeiro-ministro negro no Supremo Tribunal Federal. Nós conseguimos a aprovação da lei de cotas, possibilitando que todas as universidades públicas no país se organizem para permitir a inserção dos alunos que são provenientes das escolas públicas e das famílias que têm uma baixa renda, possam de fato ter uma possibilidade de inserção no ensino superior. E também nesse ano de 2012 nós temos um avanço nas artes e performances negras com um pacote de medidas que a ministra da Cultura, Marta Suplicy, aprova, exigindo que a Secretaria do Audiovisual, a Fundação Nacional de Artes, Funarte, e a Fundação da Biblioteca Nacional publique editais com linhas específicas de fomento à promoção da cultura negra. 2012 é um ano muito importante para a comunidade negra brasileira e o ano de 2011 foi intitulado pela ONU como o ano dos afrodescendentes. A partir do ano passado, a ONU intitulou que essa é a década da promoção e da valorização dos afrodescendentes no mundo inteiro. O Brasil caminha conjugado com essa percepção internacional e, portanto, o 2012 vem celebrar e afirmar essas conquistas. Bom, falando um pouquinho mais sobre conquistas, qual que é o balanço que vocês podem fazer a respeito do movimento negro nos últimos anos? Quais foram as conquistas e também quais os próximos passos a serem traçados pelo movimento? Eu acredito que nós temos muitos espaços que foram conquistados, há muitas conquistas e o movimento negro amadureceu, muitas questões foram, a agenda negra passou a ser parte da agenda nacional. Nós temos uma discussão que foi possibilitada a partir de demanda do movimento negro de se discutir cotas, de se discutir a presença do negro no mercado de trabalho, de nós podermos discutir a presença da juventude negra na universidade.
Eu estou fazendo meu segundo curso na Universidade Federal de Goiás como discente em dança e eu posso perceber nesses últimos 10 anos que a universidade está mais colorida porque a gente de fato agora tem uma presença negra nos corredores da universidade e os concursos públicos também permitiram que nós pudéssemos ter pesquisadores, professores, doutores negros com pesquisas negras dentro da universidade. Com certeza todo esse caminhar possibilita que nós estejamos formando uma geração diferente do que foi a geração dos meus pais, porque agora na universidade você tem professores negros nos quais se espelhar, você tem a possibilidade de fomento para pesquisar sobre a cultura negra. Nesse sentido, nós podemos passar a sermos sujeitos e protagonistas da nossa própria história, tanto na produção do nosso conhecimento, como na disseminação desses saberes. Bom, Ana, a gente vai para um rápido intervalo, mas você continua acompanhando no próximo bloco essa entrevista a respeito do Dia da Consciência Negra e de todas as conquistas e também desafios do movimento negro no Brasil. Não saia daí, Conexões volta em instantes.